Bom, pessoal, vamos a mais uma aula. Hoje iremos falar sobre sistemas lineares, porém abordando um novo tópico relacionado a sistemas lineares, que é justamente os determinantes, ok? Bom, inicialmente vou trabalhar um pouco a teoria, certo? Mas eu quero que vocês se liguem muito na prática. A prática é bem simples, muito simples mesmo, certo? Então vamos lá. Olha, vamos falar sobre determinantes. E o que é um determinante? O determinante é um número obtido por meio de adições e multiplicações. Mas que adições são essas e multiplicações? Quais são esses números? Os números são justamente os coeficientes de um sistema de equações polinomial do primeiro grau, ou seja, um sistema de equações linear, certo? Então, vamos aí. Olha só. Primeiro, determinante de uma matriz de ordem 1. É bem simples. Se a matriz ela só tem apenas uma linha e uma coluna, o determinante é aquele próprio número, ok? Tá aí. Então, aqui você tem essa matriz aqui onde só tem esse elemento. Então, quem é que vai ser o determinante? Ele mesmo. Que a gente vai carinhosamente batizar com esse nome aqui, olha. Determinante de A, det, de A. Igual a quem? O elemento, certo? Então, a matriz 1 não tem mistério, não tem segredo, ok? Vamos lá. Exemplo, você tem aqui essa matriz onde só tem o elemento 8. O que é que vai ser esse determinante? O próprio número 8. O determinante da matriz M é 8. Mas o determinante tem outra forma de representar. Assim, olha, com duas barrinhas. Então, quem é o determinante desse cara aqui, dessa matriz? O determinante dessa matriz é 5. Isso aqui significa determinante de 5. 5. Ok, gente? Tranquilo. Vamos ao próximo. Determinante de uma matriz de ordem 2. É aí agora onde eu vou relacionar determinante com sistemas lineares, certo? Então, vamos aqui. Acompanhem, por favor. Mas se liguem nos detalhes de como resolver, certo? Que não vai ser justamente agora. Vamos lá. Olha, você tem esse sistema aqui, ok? Esse sistema de equações ax mais by igual a e, cx mais dy igual a f. Olha só que interessante. Os coeficientes dessa matriz é A, C, B, D. Aliás, os coeficientes desse sistema. Eu já falei sobre matriz, porque daqui a pouco eu vou colocar esses números aqui, olha, A, C e B, D em matriz, certo? Então vamos lá. Se eu resolver esse sistema aqui por escalonamento, então eu tenho que usar a primeira equação para eliminar essa incógnita aqui. Então, beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a primeira equação por menos c, já que nessa equação aqui tem c. Então, aqui vai aparecer um c quando eu multiplicar por menos c. E vou multiplicar a segunda equação por a. Então, perceba, quando eu multiplicar por a, aí eu vou ter, nessa daqui eu já vou ter o c, então eu vou ter ac, aqui também eu vou ter ac, certo? Então, eu tenho que fazer isso. Então, vou multiplicar essas duas equações e depois vou somá-las. E o resultado eu vou substituir pela segunda equação. Ok? Então, vou multiplicar essa primeira por menos c e a segunda por a. Vamos lá? Multiplicando a primeira por menos c, fica menos acx, menos bcy e menos ce. Ok? Multiplicando por menos c. Tenho que multiplicar por menos para que esses dois sinais aqui fiquem opostos. Certo? Aqui eu vou multiplicar. Beleza. Perceba que se eu pegar essa equação aqui e somar com essa, eu não vou conseguir eliminar esse termo. Por quê? Porque aqui é ACX e aqui é CX. Então não tem como, certo? Mas se eu multiplicar agora ela por A, vai ter como. Olha, então vai ficar assim, ó. Vezes A, ACX, mais ADY, mais AF. Tranquilo. Agora eu vou poder somar. Vou somar esses resultados. Esse resultado aqui, olha, está aqui. Com esse aqui agora, olha. Veja, gente, que quando eu for somar esses dois aqui, aqui já zera, olha, porque eles são opostos. E esses dois aqui não zeram, então vou repetir, olha, vai ficar quem? Menos BCY mais ADY igual a menos CE mais AF, ok? Tranquilo. O que é que eu vou fazer? Gente, para ficar com a estética mais bonita, certo? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui y em evidência. E mais, eu vou precisar fazer isso. Por quê? Porque eu preciso encontrar o valor de y, certo? Então, tanto esteticamente vai ficar mais elegante, quanto eu preciso realmente dessa estética, ok? Então, eu vou colocar y em evidência, porque eu tenho y aqui e y aqui, olha. Então, vai ficar assim, olha.
menos BC mais AD vezes Y, já que tem Y nos dois. Tá aí, certo? Beleza, igual a menos CE mais AF. Vou melhorar essa estética aqui. Aí você pode me perguntar, Jefferson, mas eu posso deixar com essa estética aqui do jeito que está? Certo? Eu digo, pode. O que eu vou mudar aqui, gente, é o seguinte. Vou mudar esses dois de lugar para ficar o positivo na frente. E aqui também, olha. Vai ficar assim, olha. Mudei, AD está positivo, tá aqui. Menos BC, repetir, tá vendo? Olha, Y igual a F, tá aqui. Menos CE, certo? Então, é só uma questão estética, ok? E para que entenda daqui a pouco essa questão do determinante, certo? Muito bem. Tá aí, gente. Vou repetir essa expressão, gente, aqui no outro slide, certo? Olha, essa expressão aqui eu vou repetir aqui no outro slide. Vamos lá. Olha aqui, gente. AD menos BC y igual a F menos CE. Gente, se quero encontrar quem é Y, então isso aqui que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, ok? Tranquilo. Então ficou AF menos CE dividido por AD menos BC. Tá aí. Beleza. O que é que iremos fazer? Estudar as possíveis soluções para aqui, certo? Vamos lá? Então o que é que vai acontecer? Olha, se aqui for diferente de zero, gente, então se isso aqui for diferente de zero, eu vou poder encontrar o valor de y, certo? Porque vai existir, é claro que eu estou dizendo que isso aqui é diferente de zero, não importa, isso aqui pode ser zero, não importa, certo? Então isso aqui não é zero. Se isso aqui não for zero, aqui nós temos uma fração e nós já sabemos o seguinte, uma fração, o denominador tem que ser diferente de zero, então o que é que vai acontecer? Isso aqui eu vou poder encontrar um valor para y. Então, nesse caso, se o denominador não for zero, o sistema só tem uma solução e ele é possível e determinado, ok? Mas, se ambos for zero, aqui zero e aqui zero, beleza. O que é que acontece? Nós temos uma indeterminação. Se aqui em cima for zero, o numerador e o denominador for zero, zero sobre zero, nós temos uma indeterminação, ok? Vamos olhar para cá. Suponhamos que aqui é 0, 0y, e aqui igual a 0, beleza. Se y for 50, 50 vezes 0 vai dar 0. Se y for 500, 500 vezes 0 vai dar 0. Ok? Então, nesse caso, se aqui fosse 0 e aqui fosse 0, essa equação aqui ela se eliminaria, ficaria apenas aquela primeira equação lá do sistema. Certo? Então, nesse caso, se os dois forem 0 e aqui 0, o sistema ele possui infinitas soluções, ou seja, ele é indeterminado, certo? E agora, se aqui for 0 e aqui não for 0, ou seja, o numerador não é 0, mas o denominador é 0. Nesse caso, o sistema ele é impossível. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Se você tiver aqui, vamos supor que 5 sobre 0, isso aí não existe. 500 sobre 0, não existe. Ok, pessoal? Então, lembrando, certo? O numerador da fração aqui, se ambos forem 0, numerador e denominador, isso aí é indeterminado. Mas se só o denominador for 0, ele é impossível. E se o denominador não for 0, ele é possível. Ok? Vamos lá. O que é que acontece? Gente, o valor daquela expressão, que aquela expressão é justamente o denominador, é chamado de matriz. Aliás, é chamado de determinante da matriz. Então, esse aqui, olha, esse denominador aqui é chamado de determinante da matriz. E agora você vai ver como é fácil calcular isso aqui, ok? Isso aqui vai ser nossa principal ferramenta de estudo, ok? Então, você vai ver como é fácil calcular isso aqui. Veja, eu estou estudando numa matriz 2 por 2. Então, vamos lá. O que é que acontece? Suponhamos que você tenha isso aqui, olha, esses valores que eu já falei para vocês, que esses valores são os coeficientes daquela equação, A, C, B, D. E aí, como é que eu chego nesse resultado, certo? Então, o que acontece? O determinante de uma matriz de ordem 2 é igual à diferença entre o produto dos elementos da diagonal principal, esse aqui é a diagonal principal, e o produto da diagonal secundária. Ou seja, se eu tenho essa matriz aqui, olha, certo? Estou representando aqui no formato original de uma matriz. Para eu calcular o determinante, eu represento dessa forma, determinante assim, certo? Que é a mesma coisa, representar com duas barrinhas. E como é que eu calculo esse número? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Aqui, olha. A11 vezes A22 menos A12 vezes A21. Então,
em forma de x, vamos dizer assim, ó, certo? Tá aí, gente, sempre menos, ok? Esse menos aqui é da fórmula. Pode ter um outro menos? Sim, pode, desde que esses coeficientes tenham sinais, certo? Vamos ver um exemplo. Exemplo, para cada sistema de equações, calcule o determinante da matriz dos coeficientes e verifique se ele possui uma única solução. Gente, eu tenho aqui, olha, vamos calcular, vamos apresentar os coeficientes em forma de matriz. Como é que eu faço? Olha só, o coeficiente de x, 1 e 3, os coeficientes de x, melhor dizendo, então 1 e 3 está aqui. Os coeficientes de y, 2 e menos 4, está aqui. Calcular o determinante, gente, olha, vai ficar assim, olha. O determinante vai ser esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então, olha, 1 vezes menos 4, tá aqui, olha, 1 vezes menos 4, menos, que é da regrinha, 2 vezes 3. E 1 vezes menos 4 é menos 4. Menos, eu repeti, ó, 2 vezes 3, como não tem sinal aqui, olha, então fica menos 6, ok? Menos 4, menos 6, menos 10. Tá aí, gente. Beleza. Você encontrou o determinante igual a 10. Significa dizer o seguinte, que esse sistema, menos 10, melhor dizendo, que esse sistema ele possui uma única solução. Então lembre-se, você calculou o coeficiente, o determinante dos coeficientes. O que acontece? Não deu zero. O sistema ele possui uma única solução, certo? Tá aí. Eu falo aqui, como o determinante da matriz dos coeficientes é diferente de zero, esse sistema possui uma única solução. Tá aí. Vamos lá. 2x mais y igual a menos 1, 4x mais 2y igual a 3. E aí vamos calcular o determinante, gente. Olha só. Representei na forma de matriz, tá vendo? 2, 4, 1, 2. Você pode dizer, professor, eu já posso representar logo na forma de determinante? Pode sim. Você não precisa fazer obrigatoriamente isso aqui, olha. Você já vem logo direto para cá, se quiser, olha. Certo? Beleza. Como é que eu calculo? Esse vezes esse vezes esse. Vai ficar 2 vezes 2 menos esse vezes esse, 1 vezes 4. Então, 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Menos, eu repeti, 1 vezes 4, 4. 4 menos 4 é 0. Como deu 0, aí o sistema pode ou não tem solução, ele é impossível, ou possui infinitas soluções, certo? Toda vez que o determinante dos coeficientes der zero, ou ele não possui solução, ele é indeterminado, ou possui infinitas soluções. É isso que eu digo aqui, ó, certo? Tá aí. Vamos lá? Outro exemplo. Vamos calcular o determinante dessas matrizes aqui, gente, olha, certo? Veja, agora eu não estou associando, só estou querendo só cálculo determinante. Olha só como é simples. Represento na forma de determinante, olha, que é cálculo determinante, então eu faço 2 vezes 5, olha só, menos quem? 3 vezes 4. Tá aqui, olha. 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 4 é 12. E 10 menos 12 é menos 2. Então, veja, se isso aqui representasse os coeficientes de um sistema, esse sistema seria possível e determinado, ele teria a solução. Esse outro aqui, olha, que é cálculo determinante de n, que é representado assim, olha, vamos calcular. Esse vezes esse vezes esse, olha. Menos 1 meio vezes 4, sempre menos o que? 1 terço vezes 6. Vai ficar como? Olha, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Fica 1 vezes 4, 4. 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 6, 6. 3 vezes 1, 3. E aqui, como é que eu faço isso, gente? Dá para dividir, olha. 4 dividido por 2, 6 dividido por 3. Fica menos 2, menos 2. 4 dividido por 2 é 2. Aí. Então, menos. 6 dividido por 3 também é 2. Aí. Então, menos. Ok? 2 menos 2, menos 4. Ok? E agora, gente, por último, para a gente encerrar, o determinante tem uma matriz de ordem 3. Vou logo partir para o princípio prático de calcular esse determinante, certo? Porque o que a gente viu para classificar os sistemas com determinante, e agora quando estudou determinante tem uma matriz de ordem 2, serve para o de ordem 3 também, ok? Então, vamos ver, olha. O cálculo do determinante de terceira ordem pode ser feito por meio de um dispositivo prático chamado de regra de Sarrus. Ok? Então vamos ver isso aí. Como é essa regra? Você tem isso aqui. Ó. Gente, isso aqui não é uma matriz, isso aqui é um determinante. Olha. Por que não é uma matriz? Porque não está entre o que? Colchetes. Né? Está entre essas barrinhas. Então isso aqui é um determinante. Então, como é que eu calculo esse determinante? Eu vou, gente, repetir essa matriz do mesmo jeito que ela está aqui. E depois dessa coluna aqui, eu vou repetir essas outras duas colunas, olha. Tá aqui, ó.
Foi isso que eu fiz, ó. Repeti, ó, 2, 3, menos 1, tá vendo? Olha, 2, 4, 1, 2. Tá vendo? Aliás, 4, 1, 2, tá aqui, tá vendo? Menos 3, 2 e 1, tá aqui, ok? E agora o que é que eu faço? Repito as duas primeiras colunas. Essa, tá aqui, repeti, tá vendo? Olha, e essa. Sempre fazer isso, gente. E agora, para calcular, a gente vai calcular semelhante a como a gente fez no determinante de uma matriz de ordem 2, ok? Então vamos lá. Para a gente calcular, olha só, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Está aqui. Coloquei aqui em cima, tá vendo? Olha, 3 vezes mais por mais, mais por menos, menos. 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18. Menos por mais, menos. 8 vezes 1 vezes 4, 4 vezes 2, 8. Tá aí. Então eu coloquei esses resultados. Veja, não multiplico esses dois aqui. Por quê? Porque tem que ser assim, 3 em 3 aí, já que é uma matriz de ordem 3, certo? Beleza. Então tá aí, pessoal. Já multipliquei, ok? Agora eu vou multiplicar o quê? Esses elementos aqui ó, que estão no sentido da diagonal secundária. Fica assim, olha. Coloquei até com outro tracejado aqui, um tracejadozinho vermelho, tá vendo? Ó? 3 vezes 4 dá 12, vezes 1 dá 12. Como tudo positivo, olha, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Tá aqui, olha. Então, menos por mais, mais. 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Ok? Tranquilo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou somar esses elementos, olha, certo? Então, quando eu somei aqui, gente, deu menos 24. Quando eu somei aqui, olha, deu 23, certo? Então, olha, 2 menos 18 menos 8 é menos 24. 3 mais 8 mais 12 é 23, ok? E o determinante, como é que eu faço, gente? Olha, o determinante vai ser feito assim, olha. Igual. Esse aqui eu repito, do mesmo jeito que ele está, olha. Lembra da regrinha lá de menos, né? Menos, aí eu coloco menos. E o próximo é 23, ok? Ou você, para matar logo a charada, você faz assim, olha. Os da diagonal principal você repete com o mesmo sinal, que é menos 24. E os da diagonal secundária você inverte o sinal, tá? 23 vem menos 23. Se tivesse menos 23, vinha mais 23. É só fazer isso, ok? E agora, se eu somar esses dois aqui, vai dar o quê? Menos 47. Certo, gente? Bom, gente, então tá aí, bem tranquilo. Vou passar uma relação de exercícios para que vocês resolvam, certo? E aí vocês vão resolver. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, ok? Então, nossa aula acaba por aqui, certo? Abraço a todos.